Oiê, eu me chamo Gilda Lacrobeg e hoje eu vou te ensinar esse modelo maravilhoso que é o nosso modelo Luz. Então, se você está aqui, já se inscreve no meu canal, curte, compartilha com mais pessoas e se você gostar do modelo, já comenta aqui nos comentários o que você achou. E nós vamos começar pelo fio, nós vamos precisar de em torno de 400 a 500 gramas de fio náutico. Esse aqui que eu tô utilizando é o de 5 milímetros da Círculo, de poliéster. Vamos precisar também de 2 argolas articuladas de sua preferência, um botão de imã costurável, uma etiqueta também de sua preferência, fita métrica e a agulha que eu vou utilizar para confeccionar nossa peça é a da Círculo Soft de 4,5 milímetros. Então, vamos lá para o nosso tutorial de hoje. Então, vamos lá, né? Peguei aqui o meu fio. Aqui já vou queimar a ponta para não desfiar, tá? Queimei aqui a pontinha. E agora, nós vamos começar com a nossa laçadinha inicial, tá? Vou pegar o meu fio, ó, deixar dessa forma aqui. Esse fio é o fio que vem do novelo e esse aqui é o pedacinho que ficou. Vou pegar os meus 2 dedos, colocar aqui dentro, vou dar uma girada e na girada que eu dou, já pego o fio, ó, que vem do novelo. E faço essa laçadinha inicial. Aqui pego o fio que vem do novelo, ó, e ajusto o fio, tá? Introduzo a minha agulha e agora a gente vai começar a fazer as correntinhas. As correntinhas é o quê? Eu pego o fio que vem do novelo, ó, passo a agulha por baixo, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro da alcinha. Aqui eu fiz a minha primeira correntinha. Vou no próximo, ó, passo o fio por baixo, passo por cima, ó, passo o fio por baixo, por cima da agulha e coloco por dentro da alcinha que estava. Aqui eu já fiz 2 correntinhas. E agora eu vou fazer 51 correntinhas. Aqui eu fiz a minha terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E assim eu vou fazer 51 correntinhas. Vou fazer a minha e volto com vocês. As minhas 51 correntinhas e eu vou medir pra vocês quanto que tá dando. As minhas correntinhas aqui tá dando 37 centímetros, tá? Mas lembrando que pode variar dependendo da sua tensão de ponto. Essa é a minha tensão de ponto e deu essa quantidade de centímetros, tá? Finalizei aqui a minha 51 correntes. Aqui se forma as alcinhas da frente. E quando a gente vira o trabalho, se forma essas alcinhas de trás. Nós vamos trabalhar nesses gominhos que aparecem aqui atrás, nessas alcinhas, tá? Aqui eu fiz a minha 51, essa daqui eu pulo, não faço nessa. Vou na próxima. E aqui eu vou fazer ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é introduzir o fio, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro da alcinha que estava na agulha. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. Introduzo no próximo gominho e faço meu segundo ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer 7 pontos baixíssimos. 4... 5, 6 e 7. Fiz aqui o meu 7º ponto baixíssimo, já vou pegar aqui o meu marcador e vou introduzir aqui nessa alcinha, né, no ponto que a gente fez, ó, e vou marcar pra facilitar na hora da gente fazer a nossa peça, tá? Agora, eu vou trabalhar pontos baixos. O ponto baixo é como? Introduzo aqui nessa alcinha de trás, pesco o fio que vem do novelo, fico com 2 alcinhas na agulha. Agora, eu pego o fio que vem do novelo e passo por dentro dessas 2 alcinhas. Aqui, eu formei o meu primeiro ponto baixo. E assim, eu vou fazer durante 17 pontos baixos, tá? Vou fazer 17 pontos baixos, pegando sempre nessa alcinha de trás. Vou fazer o meu e eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 17 pontos baixos. E agora, a gente vai trabalhar aumentos, tá? Vou nessa próxima alcinha aqui, vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou no mesmo lugar, introduzo novamente e faço o segundo ponto baixo. Esse foi o nosso primeiro aumento. Vou na próxima alcinha, introduzo o fio e faço um ponto baixo. Vou no mesmo lugar, introduzo novamente e faço o meu segundo ponto baixo. Então, aqui a gente formou 2 aumentos. E aqui nós vamos continuar trabalhando pontos baixos. Vamos fazer agora 17 pontos baixos, até chegar no nosso finalzinho, a gente fazer os nossos 7 pontos baixíssimos. Então, vou fazer aqui os meus 17 pontos baixos e volto com vocês. Fiz os meus 17 pontos baixos, agora a gente vai começar a fazer o ponto baixíssimo. Vou introduzir aqui na alcinha e vou fazer o meu primeiro ponto
baixíssimo. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, vou introduzir aqui, ó, o meu marcador para facilitar, né, auxiliar a gente. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e introduzindo nessa última alcinha aqui o 7º ponto baixíssimo. Subo uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar, agora a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Vou pular essa primeira que a gente tá aqui na agulha, vou na próxima pegando essa alcinha de trás. Aqui se formam duas alcinhas, a de dentro e a de fora. Nós vamos trabalhar na alcinha de fora. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponto baixíssimo. E aqui, já vou tirar o meu marcador e já vou colocar aqui, para facilitar. Caso você não precise do marcador, você já vai direto. Você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E já vamos continuar fazendo os pontos baixos. Fiz 7 pontos baixíssimos, agora eu vou fazer, ó, pontos baixos. Tá? Vou fazendo ponto baixo, pegando nessa alcinha de trás, que se forma aqui, nessa alcinha de fora. Na alcinha de fora do seu trabalho, tá? E eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, antes do marcador que a gente marcou. Vou fazer o meu e volto com vocês. Pronto, já fiz os meus pontos baixos, e agora a gente vai fazer o pontos baixíssimo. Cheguei aqui no meu marcador, ó, vou tirar o meu marcador e vou fazer os meus 7 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, nessa última alcinha, pegando na alcinha de fora, vou fazer o meu 7º ponto baixíssimo, tá? Conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar meu marcador para facilitar, né? Auxiliar. Caso você já seja mais avançado, não precisa estar colocando o marcador. Vou fazer aqui minha correntinha de subida. Vou virar o meu trabalho. E agora a gente vai voltar fazendo. Fazendo 7 pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás. Ó, tiro aqui o meu marcador. Vou fazer o meu último ponto baixíssimo. Fiz meu último ponto baixíssimo, coloco aqui o meu marcador, tá? E agora, a gente vai fazer 18 pontos baixos. Vamos pegar aqui sempre nessa alcinha de trás. Vou fazer 1, 2, 3, 4. Vamos fazer 18 pontos baixos. Quando eu chegar aqui no 18 ponto, eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 18 pontos baixos. Agora, nessa próxima, a gente vai fazer um aumento. Vou introduzir a minha agulha, pego o meu fio, fico 2 laçadinhas, faço um ponto baixo, vou no mesmo lugar e faço meu segundo ponto baixo. Fiz um aumento aqui, vou no próximo ponto e vou fazer mais um aumento. O que é um aumento, Juliana? É 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, aqui eu fiquei com 2 aumentos. E aqui, vou fazer novamente meus 18 pontos baixos. Se você observar, daqui do ponto seguinte ao aumento até chegar aqui, dá 18 pontos baixos, tá bom? Então, vamos fazer até chegar aqui e depois eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 18 pontos baixos, vou tirar aqui o meu marcador e já vou fazer os meus 7 pontos baixíssimos. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixíssimo, já coloco o meu marcador. E faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º, muitas vezes, ó, pode ficar bem apertadinho aqui, ó, bem pra dentro. Mas aqui você introduz, ó, a sua agulha na alcinha e faz o seu 7º ponto baixíssimo. Fiz o meu 7º ponto baixíssimo, vou subir uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou dar continuidade.
Vou fazer aqui, ó, 7 pontos baixíssimos, 2, 3, 4, 5, 6, aqui do meu marcador. Vou fazer o 7º, pegando sempre nessa alcinha de fora, ó. Vou colocar o meu marcador novamente. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Pegando sempre na alcinha de trás, ó, aqui eu vou fazer ponto baixo. E eu vou fazendo ponto baixo até chegar lá no final, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar sempre isso. Ponto baixíssimo, 7 pontos baixíssimos, mais os pontos baixos sobre ponto baixo. Chegou aqui no final, faço mais meus 7 pontos baixíssimos. Volto novamente, 7 baixíssimo e os pontos baixos normais. Agora, não tem nenhum aumento e nenhuma diminuição. E agora, a gente vai trabalhar esse ponto até chegar no nosso tamanho que a gente quer. Pronto, aqui a gente já chegou a gente fez 40 carreiras, tá? Vou contar aqui com vocês, ó. Cada listrinha dessa contabiliza 2 carreiras. Então, aqui eu vou contar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40, tá? Então, aqui eu fiz 40 carreiras, tá? E agora, eu vou medir pra vocês quanto é que tá medindo. Ó, e aqui, medindo aqui desse cantinho pra esse outro, ficou medindo 26 centímetros, 26,5, tá? E aqui, nessa outra parte, ficou medindo aproximadamente, né, 36 centímetros, tá bom? Então, essas foram as nossas medidas até então. E agora, a gente finalizou aqui a nossa 40 carreira, tá? E agora, a gente subiu, eu já subi a minha corrente, eu vou virar o meu trabalho, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no início, ó. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aqui 7 baixíssimos, agora eu vou fazer 18 pontos baixos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui as minhas 18 carreiras e eu volto com vocês. Fiz aqui as minhas 18 meus 18 pontos baixos. Fiz aqui os meus 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma redução. Vou pegar a alcinha de trás. Olha, peguei a alcinha. Já vou direto na outra alcinha também, introduzo e fica assim. Pego o fio e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer a minha outra redução. Introduzo aqui, nessa alcinha. Vou na próxima, fico dessa forma. Pego o fio que vem do novelo e faço a outra redução, eu faço ponto baixo. Aqui eu peguei 2 alcinhas, então, agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazer mais 18 pontos até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui, eu fiz os meus 18 pontos baixos. Juliana, eu cheguei aqui e não bateu a quantidade certa, que não ficou diminuindo ou faltando ponto. Então, quer dizer que você fez algum ponto errado, então, você precisa fazer novamente, corrigir para ficar os pontos certinhos, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho 7 pontos para poder fazer baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, bateu os meus pontos certinhos, eu fiz 18 pontos baixos. E agora, eu vou fazer os meus 7 pontos baixíssimos. Pegando sempre na alcinha de trás. Fiz aqui os meus 7 pontos baixíssimos. Fiz aqui os meus 7 pontos baixíssimos, vou subir uma corrente. E vou virar o meu trabalho.
Pronto, virei meu trabalho e agora eu vou fazer essa carreira de número 42 normal. Vou fazer 7 pontos baixíssimos. Aqui eu vou fazer toda a carreira de ponto baixo e sem diminuições. E aqui eu vou fazer meus 7 baixíssimos, tá? Então, vou fazer aqui o meu e eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Pronto, aqui eu já fiz a minha carreira de número 42, toda normal, de pontos, sem diminuições. E agora a gente vai pra nossa carreira de número 43 e última, tá? Vou virar aqui o meu trabalho. Ó, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixíssimos, tá? E agora eu vou fazer 17 pontos baixos. Vou fazer 17 pontos baixos aqui, tá? Fiz aqui meus 17 pontos baixos e agora a gente vai fazer uma redução da mesma forma que a gente fez na carreira 41. Vou introduzir na alcinha de trás, vou já na próxima, pego o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, introduzo, ó, na alcinha de trás. Introduzo aqui na alcinha de trás, vou também na próxima e faço um outro ponto baixo. E aqui eu vou continuar fazendo pontos baixos. E aqui eu vou fazer mais 17 pontos baixos até chegar nos nossos baixíssimos. Fiz aqui os meus 17 pontos baixos. Agora, eu vou fazer os meus 7 pontos baixíssimos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, bem escondidinho, tá? Aqui, ó, fica bem escondidinho. Eu vou introduzir a minha agulha e fazer o meu último ponto baixíssimo. Subo uma corrente. E agora, essa parte daqui vai ser a nossa parte de fora, tá? Vai ser a nossa parte de fora. Então, ou seja, se eu tô fazendo aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui, vou colocar aqui pra dentro e vou virar o meu trabalho pra gente começar a nossa costura. Então, a gente vai costurar pelo lado de dentro e depois a gente torce a peça. Então, tá certo? Então, vamos lá, já costurar, aproveitar esse fio que tá aqui e a gente já vai começar a nossa costura. Aqui, eu vou, já emendo aqui, ó, ajusto bem certinho. Pra cada ponto, vai ter o seu pazinho, tá? Então, aqui eu vou pegar essas alcinhas que se formam aqui fora. As alcinhas de fora também, ó. Vou introduzir nessa alcinha de fora, com essa alcinha também de fora. Já vou pegar aqui o meu ponto, ó. Vou introduzir aqui nessa alcinha de fora, junto com a outra alcinha de fora. Vou ficar com 2 alcinhas na agulha, vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar no final. Pego a alcinha de fora de um lado, a alcinha de fora do outro e vou fazendo ponto baixo. Ó, peguei a alcinha de fora de um, peguei a alcinha de fora do outro e faço ponto baixo. E vou fazendo dessa forma até chegar aqui no final. Cuidado para não pular nenhum ponto, fazer bem certinho. Com todos os pontos, um que pede, o outro também faz, tem o seu complemento. Então, cada um tem o seu pontozinho. Então, você vai fazendo de acordo com cada ponto. Que quando chegar aqui no final, vai bater certinho. Enganchou o fiozinho. Do crochê mesmo. Vou fazer o meu, quando estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no final, aqui tem meus 2 últimos pontos baixos, ó. Vou introduzir aqui, fazer um ponto baixo. E aqui no finalzinho, eu formo essas 2 alcinhas, eu vou introduzir nelas 2, ó. Assim, e vou fazer o meu último ponto baixo. Vou cortar o meu fio. Vou puxar ele todo pra fora. E aqui a gente vai esconder, tá? Aqui eu vou passar por dentro de umas alcinhas. Aqui aleatoriamente, tá? Aleatoriamente. Peguei uma alcinha aqui, ó.
faço essa laçadinha, pego o fio e passo por dentro pra gente fazer um nozinho e ficar mais preso. Aqui eu puxo e aperto bastante. E aqui eu vou colocar por dentro de mais alguns pontos. Aqui uma agulha de crochê mais fina te ajuda bastante, né, a você introduzir por dentro dos pontos. Uma agulha mais fina. Vou pegar aqui uma minha. Ó, pega aqui uma agulha de crochê mais fininha, que ela vai te ajudar a introduzir por dentro dos pontos, tá? Peguei aqui, ó. Passei por dentro de alguns pontinhos, vou pegar aqui o meu fio, ó. Vou cortar. Vou puxar a pontinha, vou queimar. E vou apertar na base pra prender e arrematar o nosso ponto. Certo? Agora, a gente vai do outro lado também fazer a nossa costura. Esse pontozinho aqui, eu já coloco aqui pra dentro. Esse fiozinho, ó, que está aqui. Vou colocar aqui pra dentro, passar por dentro de alguns pontos. E já pra arrematar também. Que eu vou colocar até aqui embaixo. Pra ficar mais escondidinho. Cortar uma pontinha. Vou queimar e aperto na base já pra prender, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou pegar uma alcinha de fora com uma alcinha de fora. Ó, aqui a gente vai identificar a nossa primeira alcinha. Aqui a gente vai identificar a nossa primeira alcinha, que é essa daqui de cima. Aqui, ó, nossa primeira alcinha é essa daqui de cima também. Tá? Então, aqui eu vou pegar o meu fio, passo aqui por dentro, ó. E aí, com o fio que vem do novelo, eu faço o primeiro ponto baixo. E aqui depois eu vou ajustando, tá? Aqui eu vou introduzindo a alcinha de fora com a alcinha de fora e faço o ponto baixo. Alcinha de fora com a alcinha de fora e faço o ponto baixo. Aqui ela fica bem visível, né? É bem intuitivo pra você achar a alcinha. Porque ele já fica pra dentro, então a gente sabe que a alcinha de fora é essa daqui, ó. Alcinha de fora com a alcinha de fora. Cuidado só pra você não pular nenhuma alcinha, que é pra quando você chegar lá no final dar tudo certo. E aí, eu vou fazendo a minha costura. Vou fazer aqui a minha e volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no final e ficou batendo certinho. Aqui eu tenho o meu, ó, alcinha de fora com alcinha de fora, faço ponto baixo. E aqui eu vou pegar essas duas alcinhas que estão aqui, ó, e vou fazer o meu último ponto baixo. Fiz o meu último ponto baixo, vou cortar o meu fio, puxar ele todo pra fora e vou já introduzir aqui por dentro de alguns pontos. Introduzir aqui por dentro desse pontinho aqui. Vou aqui, pego uma alcinha e vou fazer o meu nozinho. Fiz o meu nozinho. E aqui eu vou passar aqui por dentro de alguns pontos, igual como a gente fez do outro lado. Vou passar por dentro de alguns pontos, queimar e esconder. E aqui também da mesma forma. Vou pegar aqui, colocar mais pra baixo, queimar e esconder. Vou fazer esse processo aqui e volto com vocês. Pronto, já fiz aqui os meus arremates e agora a gente vai desvirar a nossa peça, tá? A gente vai colocar aqui a mão pra dentro e vamos puxar, né, desvirar o nosso trabalho todo pra fora. Que aí vai ficar o lado certo da nossa bolsa, tá? Vou puxando aqui, vou desvirando. Ó. Vou desvirando aqui ele todo pra fora e ela vai ficando assim, toda amassada mesmo, é normal. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai moldar a nossa peça, tá? Ela tá toda amassadinha assim mesmo.
Mas aí a gente vai e vai moldar a nossa bolsa pra ficar bem com o seu formato bem feitinho, tá? E aqui a gente vai colocar ela assim. Ó, e aqui ela fica desse jeito, a gente vai só moldar a nossa peça. Pronto, então aqui, ó, a gente já moldou a nossa peça, tá? E ficou assim, simplesmente maravilhosa, tá? E eu vou medir aqui pra vocês terem noção do tamanho que ficou aqui, certo? Ó, e ficou medindo quase 27 centímetros e meio, quase 28, tá? Essa parte aqui de baixo. E essa parte aqui de cima ficou medindo 17, quase 18 centímetros, tá bom? Então, agora, o que é que vocês vão fazer? Agora, vocês vão prender o botão de imã de vocês. Vocês vão pegar aqui o botão, vão abrir aqui a peça de vocês, posicionar aqui no meio, ó. E aí, com a agulha e uma linha da mesma cor da peça, vocês vão estar costurando o botão. Eu sempre coloco, assim, essa parte daqui desse mais fininho, eu sempre coloco na parte da frente. Então, se sua parte da bolsa for essa frente, então esse mais alto vai ficar pro lado de cá. E o mais pequenininho pro lado de cá, tá bom? Então, vocês vão prender. É bem simples, é só vocês posicionar no centro, pegar uma agulha da mesma cor da bolsa e fazer costura normal em forma de caracol. Então, agora eu vou pegar a minha etiqueta maravilhosa, tá? Aqui com minha marca perfeita. Vou posicionar ela aqui no centro. Quero que ela fique mais ou menos aqui, bem no centro. Bem certinho, onde vai ser o centro da minha bolsa. E aí, eu vou pegar a chapinha, né? Se a sua etiqueta for de costura, aí você só posiciona aqui no meio, né? E costura. A minha é de garrinha, ó. Vou colocar a garrinha aqui dentro. Dessa forma aqui. E vou pegar o alicate e puxar pro lado, pros dois lados, tá? Puxa um pro lado e puxa um pro outro. Lembrando sempre de colocar uma fita adesiva no seu alicate para não arranhar os metais, tá bom? E aí, eu vou fazer isso. Posicionar a etiqueta no centro e colocar, né, a etiqueta. E agora, a gente vai, então, pra parte da nossa alça de mão. Então, vamos lá fazer a nossa alça de mão, tá? Aqui eu já queimei o fio para não desfiar. E a gente vai começar com o círculo mágico. O círculo mágico, você coloca o fio aqui por dentro, né? Uma das formas que tem de você fazer o círculo mágico. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui por trás, ó. Aqui na frente eu vou fazer esse X, tá? E aqui atrás eu vou ficar com essas duas alcinhas. Vou pegar aqui, ó, essa primeira, pego o fio, puxo. Aqui eu já posso soltar meu círculo mágico. Soltei, mas eu estou segurando com o dedo aqui. Então, aqui eu vou passar aqui para trás o fio que vem do novelo. Vou pegar, ó, e passar por dentro dessa alcinha que a gente tava fazendo, tá bom? E aqui eu já fiz o meu primeiro ponto baixo. E aqui eu vou fazer, pegando por dentro do círculo mágico, vou fazer mais 6 pontos baixos. Pego o fio que vem do novelo, faço um ponto baixo. Aí, aqui já tem 2, né? Aqui eu já tenho 3 pontos baixos. Aqui sempre segurando, ó, aqui no círculo mágico, tá bom? Que eu já tenho 3 pontos baixos, passo por dentro do círculo, pego o fio que vem do novelo, fico com 2 alcinhas na agulha, pego o fio que vem do novelo, ó, passo por dentro das duas. Aqui eu já tenho o meu 4º ponto baixo. Vou fazer aqui. Fiz o meu 4º ponto baixo. Introduzo, faço meu 5º ponto baixo. Introduzo, faço o meu 6º. E o meu 7º, tá? Aqui eu vou puxar o meu fio, ó. Puxei aqui o meu fio pra apertar o círculo, aperto bastante o círculo. E aqui ela tá assim, de frente pra gente, de frente pra você. Você vai dobrar assim, ó. Você vai dobrar de frente pra você. Não de frente pra lá, de frente pra você. Dobrei aqui, ó. Aqui se forma dos pontos baixos, se forma essas duas alcinhas, olha. Tem um ponto baixo aqui, ó. Aqui tem 1, 2 alcinhas. Vai ter sempre a alcinha da direita
e a alcinha da esquerda. Vai ter sempre duas alcinhas, a da direita e a da esquerda, tá? E agora a gente vai começar. Aqui eu tenho um ponto baixo, ele tá bem apertadinho. Eu vou introduzir a agulha, ó, bem, pra poder a gente descobrir esse primeiro ponto aqui. Porque ele tá bem apertadinho, é normal ficar bem apertadinho. Na primeira carreira se torna mais difícil, tá? Na primeira carreira se torna mais difícil da gente introduzir a agulha, mas depois fica bem facinho, tá bom? Ó, vou dar aqui uma puxadinha pra poder folgar mais o ponto. Ó, e aqui é a alcinha do lado esquerdo. Vou introduzir nela, pego o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Já direto, tá? Aqui eu também tenho duas alcinhas, ó, a do lado direito e a do lado esquerdo. Eu vou introduzir, ó, na da esquerda. Introduzi, pego o fio que vem do novelo e faço ponto baixo. E assim eu vou fazer até nós completarmos todos os pontos. Vou fazendo aqui com vocês, ó, pra vocês verem a real. Tem a alcinha, a outra, vou sempre no lado da esquerda. Essa primeira parte, ela torna mais difícil e folga um pouquinho, tá? O ponto pra não ficar tão difícil como ficou aqui pra mim. Vocês podem fazer mais folgadinho mesmo. Ó. Vou sempre na alcinha do lado esquerdo. Tá? Aqui eu já fiz os meus 7 pontos baixos, se formam as mesmas duas alcinhas, só que de uma forma diferente. Olha, quando eu completo a minha primeira carreira, fica uma alcinha, ó, pro lado de cá e uma pro lado de cá. Uma pra reto e uma mais pra lateral. Que é essas duas alcinhas aqui, ó. Uma reta e uma pra lateral. Vou introduzir aqui a minha agulha, eu vou sempre pegar a do lado esquerdo. Então, eu vou introduzir aqui, ó, na do lado esquerdo e vou fazer um ponto baixo. Tá? Vou só acochar aqui, mas tá muito alargado. Ó, sempre pegar a alcinha e fazer um ponto baixo do lado esquerdo. Aqui, ó, do mesmo jeito, tem essa alcinha e tem essa alcinha. Vou pegar do lado esquerdo. Tá? E aí, quando a gente começa a passar por essa etapa, pela essa primeira carreira já pra segunda, ó, fica mais visível. É sempre essa alcinha do lado esquerdo que a gente vai pegar. Ela fica sempre mais aparente aqui pra gente, ó. Duas, a do lado esquerdo. Tá? Fica mais fácil pra você. Se você for canhota, você vai pegar, né, do lado direito. É ao contrário pra você. Mas se você for destra, você vai falar aqui, você vai pegar do lado esquerdo. De acordo com como eu tô mostrando pra vocês aqui, tá? Vocês vão fazendo. Pegando sempre essa alcinha. E aí, no decorrer que você vai fazendo, ó, você vai pegando sempre essa alcinha e fazendo ponto baixo. É bem simples e quando você chegar já no tamanho, ó, ela vai dando esse design aqui maravilhoso, certo? Então, aqui você vai fazer o tamanho que você deseja. Vou fazer aqui a minha e volto com vocês pra medir pra vocês e dizer qual o tamanho que ficou a minha. Ó, já estou chegando aqui no final, ó. Cheguei, no caso, no tamanho que eu queria. E eu vou medir pra vocês o tamanho que eu queria, né? Que eu fiz. Que ficou super bom pra mim, ó. Foi 29 centímetros, tá? O tamanho que eu gostei pro tamanho da minha bolsa. Se você quiser maior ou menor, é só você finalizar antes ou fazer mais, tá? Até dar o tamanho que vocês querem. Aqui, ó. Fiz aqui o meu último. Vou cortar aqui o meu fio. Vou puxar o fio todo pra fora. Tá? E aqui eu vou colocar dentro de uma alcinha aqui por dentro, ó. Vou puxar aqui, só pra gente fazer esse acabamento melhorzinho. Vou passar aqui por dentro também desse ponto, tá? Aí, eu venho aqui nesse outro, aqui no meio dessa alcinha, e venho aqui pra cá. E aqui não tem segredo, a gente vai arrematando, né, da forma que vai ficar melhor. Aqui, ó, peguei uma alcinha... Ó, faço a laçadinha pra poder dar um nozinho, pra ficar mais seguro, né? Fica ótimo. E aqui eu vou pegar por dentro, aqui no meio, ó. Vou passar aqui pro meio. E aqui é bem simples, eu vou passar pra um lado, vou passar pro outro. Ó, puxei aqui pra cá.
Veja aqui um ponto que não seja muito distante, para não ficar com a alça sem ser, né? Sem uma alça muito distante. Vou procurar aqui um lugar que seja próximo, mas que dê essa diferençazinha. Aí, vou passar pro outro lado. Deixa eu puxar aqui. Aqui, vou passar aqui por dentro de alguns pontos. Aqui também, vou passar aqui por dentro só de mais alguns pontinhos, pra gente poder queimar e esconder. Certo? Aqui eu vou fazer isso com minha alça, pra dar um melhor, né? E aqui eu queimei uma pontinha, cortei, vou queimar aqui, ó. Vou queimar e eu vou pegar com a ponta da minha tesoura, introduzir aqui pra dentro e empurrar na parede, né? Na parede da alça pra poder ele fixar, né? E grudar na alça. Vou aqui nesse outro lado, aqui como já tem um nozinho, aqui eu vou só passar por dentro de alguns pontos, tá? Vou passar aqui só por dentro de alguns pontos mesmo. E arrematar também do mesmo jeito. Que eu introduzo pra dentro, empurrando na parede da alça, tá? E aqui, ó, fica imperceptível, o nosso arremate fica maravilhoso, tá? E agora, a gente vai colocar a nossa alça, olha que linda como fica perfeita, né? Essa alça aqui maravilhosa. Vamos agora colocar na nossa bolsa. Pronto, aqui eu já peguei, né, a minha bolsa, peguei as minhas duas argolas articuladas, tá? E aqui eu vou pegar a minha alça, tá? E vou passar aqui no meio, pegando alguns pontinhos em um lado. Vou pegar aqui o outro lado. Vou procurar aqui um lugar pra ficar do mesmo, alinhado com esse. Vou introduzir aqui a agulha. Vou fazer esse movimento para poder abrir o espaço, ó. Para ficar mais fácil da gente introduzir a nossa argola articulada. Ó, e aqui ela saiu, tanto de um lado quanto do outro. Aqui na bolsa, eu vou pegar aqui umas alcinhas. Dá mais um pouquinho de trabalho mesmo, mas no final dá certo. Ó, introduzir aqui. Vou fazer aqui nesse mesmo lugar, tá? E vou introduzir também aqui. Vou pegar minha agulha. Vou fazer uns buraquinhos aqui pra facilitar na hora de introduzir a argola articulada. Eu vou introduzir também. Eu já introduzi aqui a minha, ó. Então, eu introduzi. Agora, eu vou fazer o quê? Vou moldar a minha bolsa. Vou moldar, ó, a minha peça. Juliana, ficou muito amassada. Eu vou fazer o quê? Vou moldar. Simplesmente, eu vou moldar a minha peça. Vou, ó, coloco a mão assim por dentro, desamasso, ó, pra ficar bem perfeitinha, tá? Juliana, a alça ficou torta. Vou ajustar pra dar certo, ficar bem retinho, tá bom? Tá? Então, essa aqui foi a nossa peça maravilhosa, nosso modelo Luz. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Se você gostou, já curte aqui esse vídeo. Comenta aqui nos comentários o que você achou. E também se inscreve no meu canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Que Deus abençoe.